O presidente Lula indicou Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, como já era esperado. O convite foi formalizado na quinta-feira, em uma reunião no Palácio da Alvorada. A indicação não garante que Jorge Messias assuma a cadeira que era de Luiz Roberto Barroso. Ele ainda deverá passar por uma sabatina e ser aprovado no Senado. Havia muita pressão para que Lula indicasse uma mulher ao STF. Em uma forma de compensação agora, o presidente deve indicar uma advogada para assumir a cadeira hoje ocupada por Messias na Advocacia Geral da União. Na política, o nome do atual AGU deve enfrentar resistências no Senado, que preferia o nome de Rodrigo Pacheco, senador por Minas Gerais. São necessários pelo menos 41 votos para essa aprovação. Dessa forma, Messias deve iniciar nos próximos dias uma intensa articulação com os parlamentares para garantir uma boa votação. A gente tem um pouquinho de quem é Jorge Messias, né? Atualmente ele é advogado-geral da União, servidor público desde 2007. É também doutor em administração pública pela Universidade de Brasília e atuou nos Ministérios da Educação, da Ciência e Tecnologia e também na Casa Civil. Bom, a gente já trouxe esse assunto aqui no Linha de Frente há algum tempo, falando, né, dessas possibilidades de indicação, da possibilidade de colocar ou não uma mulher. Eu vou começar a girar esse assunto, primeiro jogando aqui para a Thaís do meu lado, porque enquanto eu falava que tinha essa expectativa de indicar uma mulher, a Thaís já estava, sim, balançando a cabeça, então já vou começar essa rodada para você, Thaís. A gente esperava, né, já o nome dele, então, mas o que isso significa? Esperávamos, mas estamos bravas, muito bravas. Nós mulheres estamos revoltadas, porque se a partir de hoje o Lula só indicar, os próximos presidentes, só indicar ministras mulheres para o STF, ainda assim, até 2043, homens serão a maioria. Gente, olha que absurdo. Estamos falando de uma Suprema Corte que existe há 143 anos e ainda assim 3 mulheres. E nenhuma mulher preta. Então é um absurdo para todas nós, mulheres, que somos mais da metade da população brasileira, suportarmos essa ideia que a corte mais importante e que determina o que é ou não constitucional simplesmente seja majoritariamente masculina e na chance de termos a segunda mulher ocupando a cadeira, porque só temos uma no presente momento, o presidente vai lá e indica um homem. Currículo sensacional, não tenho o que falar, mas ele está com uma lista, inclusive, de uma série de mulheres pretas com um currículo tão bom e com tantas indicações e possibilidades de assumir o cargo também. Então, é uma decepção muito grande para todas nós mulheres e tem um impacto nas pautas jurídicas e no que vai ser ou não a interpretação da nossa Constituição Federal, que é a legislação magna do nosso país. Laura, você vê assim também? Será que essa indicação possível de uma advogada para a AGU adianta, minimiza um pouco a indicação de mais um homem ou não? Bom, se minimiza isso aí eu não saberia responder, mas o que eu vejo é que as decisões elas não são pautadas necessariamente naquilo que faria sentido estatisticamente, já que seria representatividade feminina diante de uma população, no caso uma representatividade feminina condizente com o que é a população brasileira, mas o ponto aí não é necessariamente a competência técnica, mas sim o quanto que aquela pessoa está posicionada para manter as articulações políticas que já estão em andamento e que já acontecem naqueles acordos de cavalheiros, nos jantarzinhos, nos almocinhos, nas conversinhas ali que eles têm entre homens e que é o que normalmente está assim, orquestrando as grandes decisões do nosso país. Isso acontece não apenas na gestão pública, acontece também na gestão privada, em que os cargos mais altos muitas vezes são dominados por homem e fica ali aquela mesa dos cavalheiros que se entendem. Então eu vejo que aí mostra com muita clareza de que não é necessariamente uma ideia de buscar o que faria mais sentido ou a pessoa mais competente tecnicamente, mas quem está mais bem posicionado e articulado politicamente para ocupar aquela cadeira. Valéria, e para a gente rodar também com você agora, essa questão de quem está bem posicionado politicamente, o que a Laura citou, tinha essa possibilidade de Pacheco ser indicado, mas parece que ficou tudo certo entre eles. Como será que acontece essa conversa agora no Senado? Muita resistência mesmo? Mesmo com esse ok, esse aval de Pacheco? Essa era uma das questões assim, discutidas com essa possibilidade de nomeação. Eu volto com a questão para vocês, meninas, assim, quais as implicações políticas da nomeação do Messias e qual vai ser o papel do Senado
nesse novo cenário? Acho que a Deise pode responder para a gente essa questão assim, ó, com maestria. Eu penso que o sinal que a corte vai passar para a sociedade é um sinal meio contraditório, né? Porque ao mesmo tempo que no discurso eles pregam a questão da independência, mostra aí uma proximidade política que eu não vejo como positiva não, né? Então são sinais meio trocados, como todas vocês disseram aqui, o Messias ele tem um currículo que chega ao alcance do cargo, mas tem essa questão de, por mais que ele seja qualificado, qual o custo para o equilíbrio institucional dessa indicação dele, né? Não é uma mulher. A gente tem que lembrar que, por mais que nós estejamos aqui defendendo que seja uma mulher, por sermos mulheres, foi um discurso de campanha do presidente Lula. Um dos maiores discursos de campanha, que ele ia dar relevância para as minorias, que ele ia trazer as mulheres para o centro da questão, e toda vez que ele teve uma oportunidade, se a gente lembrar lá no primeiro ano de ministério, ele tirava as mulheres e colocava os homens, né? E aí agora, quando ele tem oportunidade de fazer história, ele coloca aí de novo um homem branco, um jovem que vai passar o resto da vida aí frente ao STF. Então é um discurso de independência que o STF coloca, que até o presidente Lula fala muito, mas que não condiz com a realidade. Então eu vejo aqui uma relação de independência que tanto é pregada na narrativa, mas que não funciona na realidade, infelizmente. E agora tem o Senado. Davi Alcolumbre já deixou claro que preferia Rodrigo Pacheco, então vem uma outra batalha por aí, né? Antes da gente continuar rodando sobre essa batalha, vou ler a nota do Jorge Messias depois de receber a indicação. Ele disse o seguinte, olha, abre aspas, recebo com honra a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Agradeço a confiança em meu nome e acolho com afeto todas as orações e manifestações de apoio recebidas. Uma vez aprovado pelo Senado, comprometo-me a retribuir essa confiança com dedicação, integridade e zelo institucional. Com fé e humildade confiadas às senadoras e aos senadores da República, buscarei demonstrar o atendimento aos requisitos constitucionais necessários ao exercício desta elevada missão de Estado. Reafirmo meu compromisso com a Constituição da República, com o Estado Democrático de Direito e com a Justiça brasileira, em especial com os relevantes deveres e responsabilidades da magistratura nacional. Já jogo essa nota e os comentários também da Deise para a Thaís falar um pouquinho também para a gente. Não, eu acho que já existe toda uma discussão e uma argumentação que o STF vem se tornando um órgão político. E isso é péssimo para a ideia de neutralidade do Poder Judiciário. Não é à toa que a Justiça é uma mulher com os olhos vendados, né? A gente preza que a justiça seja cega. E daí já existe, então, toda uma narrativa de que o STF é um órgão politizado, obviamente, sempre por questões constitucionais, será indicado pelo presidente da República, mas daí ele poderia indicar uma pessoa que não tivesse um cargo tão relacionado com as atividades da própria presidência. Então, fica, assim, uma situação estranha, uma desconfiança e cria um espaço para, inclusive, questionar a neutralidade da corte mais alta do nosso país. Agora, a Deise falou um pouquinho sobre batalha, né, no Senado. Dá mais uma palhinha pra gente, Deise. Pode ter resistência, Pacheco e Alcolumbre podem atrapalhar. Teve uma conversa, né, entre Pacheco e Lula nos últimos dias. Exatamente, né, Bia? Inclusive as suas apurações aqui que servem de fonte para a gente, né? Elas vinham demonstrando já há algum tempo que o presidente Lula ele preferia o quê? Que o Pacheco fosse para o governo de Minas Gerais no ano que vem e o Messias fosse o indicado para o STF. Só que o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, ele queria o contrário, né? Não o contrário do Messias para Minas Gerais, mas ele queria o Pacheco como ministro do STF. E o que o Alcolumbre fez desde que foi eleito o presidente da Câmara, ele faz aquele balanço, né? Ele tem um pé lá, um pé cá, uma hora ele agrada a oposição, uma hora ele agrada o governo. E ele tem esse jogo do Alcolumbre, ele funciona muito bem. Então agora, quando o presidente Lula ele vai lá e, usando um bom português aqui, ele peita a indicação do Messias, provavelmente ele vai encontrar aí uma barreira no Alcolumbre, na sabatina no Senado. A gente tem que lembrar que o União Brasil e o PSD, que são dois partidos fortíssimos no Senado, já tinham declarado que preferiam o Pacheco como um indicado ao STF, né? E aí agora o Lula peitou esses dois partidos, ele precisa disso para essa aprovação. E eu confesso até que me surpreendeu essa indicação do Messias nessa semana de cópia e de votação de PL antifacção,
Então, acho que o trabalho não vai ser nada fácil aí, por causa do Alcolumbre, por causa do PSD e do União Brasil.